meus queridos, espero que todos estejam bem, né? E vamos hoje para mais uma aula, mais um estudo, né? Do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade, né? Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpatizantes. E vamos estudar da 505 a 521 e pressentimentos, que vai da 522 a 524, certo? Mas antes, nós vamos fazer uma prece. Então, vamos. Querido Pai de amor e de misericórdia, querido amigo, médico de nossas almas, Jesus Cristo, nosso irmão, estamos aqui para fazer mais um estudo. Peço ao Senhor que nos ajude, que nos ampare, que a gente consiga prestar atenção na nossa aula de hoje, que todos os amigos espirituais estejam conosco, nosso patrono Luiz Sérgio, o nosso querido Dr. Erma e toda a espiritualidade amiga. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos. Vamos dar uma passadinha por espíritos protetores para que a gente, né, lembre, para que a gente possa entender as perguntas que virão. Então vamos nós. Espíritos protetores. O que são espíritos protetores? São os espíritos que cuidam da gente, né? Eles cuidam da gente antes do nosso encarne, antes de nós, né, encarnarmos, até o nosso desencarne, né? Espírito protetor é aquele que protege, que cuida da gente, né? Como pode, para que fique mais fácil, é que nem o pai. O pai com o filho, ele não cuida, não protege, né? Faz tudo pelo aquele filho. É a mesma coisa o espírito protetor, certo? E o espírito familiar? O espírito familiar é aquele que cuida do grupo, que cuida da família, de todos, né? Ele não cuida de um indivíduo, ele cuida de todo aquele grupo familiar. O espírito simpatizante é aquele espírito que simpatiza com a gente, né? Ele simpatiza com o outro espírito. Ele está ali porque ele gostou daquele espírito, ele se afinizou com aquele espírito. Então, ele vai cuidar daquele espírito também. Por isso que a gente fala simpatizante, ok? Agora, a gente já tem um entendimento, porque isso é uma continuidade, né? Nós vamos passar para as perguntas. E vamos para 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? A resposta: não. Muitas das vezes, os que dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra. E amando destes, responde ao vosso chamado. Fazeis questão de nomes? Eles tomam um que vos inspire confiança, quando não puder desempenhar pessoalmente determinada missão. Não costumais mandar que outro por quem respondeis como por vós mesmos. Obre em vosso nome. 506. Na vida espírita reconheceremos o espírito do nosso protetor? De certo, pois não é raro que tenhas conhecido antes de encarnardes. A 507. Pertence todos os espíritos protetores
a classe dos espíritos elevados, podem contar-se entre os de classe, pode contar-se entre outros de classe média. Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho. Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. 15:8. Os espíritos que se acham em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger o que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder de quem desfruta a situação em que se encontram, nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Quando o estado de selvageria, é a 15:9, quando o estado de selvageria ou de inferioridade moral tem os homens igualmente seus espíritos protetores, e assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados, todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim de que visam. Não dai a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido, tendo um espírito que vela por vós. 15:10. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil, contudo, de certo modo, o faz pedido. No instante de despreendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão demais. Os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. 511. A cada indivíduo a achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impedi-lo ao erro de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bem. Do bem não, gente. Procuram desviar do bom caminho o homem. Quando se lhes depara ocasião, sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo. Falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos, mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam cumprimentos de missão? Não raro, desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamento e sentimentos, assim para o bem como para o mal. 1514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há graduações na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Vamos partir para 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos
para levá-lo à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Boa pergunta, né, gente? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outra uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá, porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. 15:17. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vive juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. 15:18. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos. Os espíritos preferem estar no meio dos que lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. 15:19. As aglomerações de indivíduos como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. 15:20. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo isso é relativo ao grau de adiantamento que se trate de coletividade, quer que indivíduos. Mais elevadas do que os que se ligam aos indivíduos. Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer que se trate de coletividade, quer de indivíduos, que é de indivíduos. 15:21. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam quando dignos dessa assistência, que queres, porém, que façam com que julguem ser o que não são. Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Boa, né, gente? A gente sempre pede algumas coisas que não convém, né? Mas os espíritos, eles estão atentos a todas as situações. 15:22. O pressentimento é sempre um aviso do espírito? O que vocês acham? Que quando a gente pressente alguma coisa, né? A gente sempre tem aquela vozinha que vem e nos fala pra gente não fazer alguma situação ou não ir, né? Que vocês acham?
que isso é sempre o aviso de um espírito nosso protetor ou não? Vamos ver? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. E a voz do instinto, antes de encarnar, tem o espírito conhecido das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que submetem, tendo este caráter assinalado. Então, a gente já sabe, né, que a gente sempre tem um espírito que está sempre ali nos auxiliando, nos ajudando, nos intuindo, né? Agora cabe a gente, né, estar atento às situações. Vamos agora para a 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz dos instintos são sempre algum tanto vago, são um tanto vago, que devemos fazer na incerteza em que ficamos, né? Quando a gente ouve uma voz e a gente acha que aquilo é besteira, né? A gente não vai dar ouvido. O que a gente faz? Vamos lá. Tudo eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Olha bem, hein? Vamos ficar mais atentos às nossas intuições. E aí, gente, o que os espíritos nos dizem, né? Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso, a gente não dá a devida importância, né, em tudo o que os espíritos protetores, né, os nossos espíritos que nos protegem, que nos guardam, né, que estão sempre para nos auxiliar, a gente, na maioria das vezes, a gente não dá importância. A gente sempre acha que é besteira. E, pelo contrário, eles estão ali a todo momento para nos guardar, para nos auxiliar, para nos proteger, para que a gente não sofra desnecessariamente. Mas nós, né, o que fazemos? Como a gente, às vezes, tem situações que a gente gosta, que a gente quer viver, que a gente quer fazer, a gente não dá ouvido. É o nosso livre-arbítrio. E aí, o que acontece? Geralmente, a gente se dá mal. A gente vem a sofrer. Então, o que nós devemos fazer, né, é ficarmos mais atentos aos sinais que são nos dados, que a todo momento estão nos auxiliando, nos protegendo. Vamos refletir em relação à nossa aula de hoje, vamos refletir o que a gente estudou hoje, para que a gente possa levar uma vida mais tranquila, correto? Meus queridos, fiquem com Deus, até a próxima. Vamos continuar pedindo a proteção do nosso querido Pai, do nosso querido amado Mestre e amigo Jesus Cristo, pedindo que proteja a nossa casa do caminho, pedindo que tão logo a gente possa retornar para aquela casa, que é a nossa casa, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Vamos vibrar por ela, vamos pensar nela, vamos orar por ela, porque aquela casa é que nos dá a nossa sustentação. Ok? Muito obrigada, uma boa noite e se cuidem, fiquem com Deus.